Oi, oi, vamos esperar os alunos. Quem está chegando? Esperando. Afonso. Bom dia, Afonso, tudo jóia? Dedinho. Vamos esperar os colegas. Foi tudo bem na prova? Graças a Deus, professor. Que bom, então. Vamos ver como está o pessoal. Tem que até perguntar porque o Luiz Carlos falou que tinha algum aluno que queria confirmar o gabarito. Tem que ver o que seria. Você assistiu os vídeos que eu postei lá ou não? Uai, professora, volta e meia eu vejo um. Ah, tá bom. Eu tô estudando um edital. Para qual concurso? Mas... Uai, professor, eu tô olhando o PMPR, lá do Paraná, né? Parece que vai ser um concurso bacaninha. Mas o que tá me deixando encabulado é essa distância. Nossa, Deus. Andar quase 1.000 quilômetros na divisa do Paraná com São Paulo. É. Mas concurso é desse jeito, né? Vai... É, tem que correr atrás, né? Porque para ter na sua região é complicado. Você sempre tem que estar olhando para... Sim, vai ter até do Goiás recente agora, né? Parece Vai que o ter em pessoal Goiás? tá fazendo. Parece que vai abrir o edital para Goiás. Só que eu acho que vai ser lá pro final do ano. Ou começo do ano que vem. Entendi. Deixa eu admitir nos colegas aqui. Oi, oi, todo mundo. Bom dia. Bom dia, Sueli. Bom dia, Guilherme. E bom dia, Luiz Carlos. Oi, Sueli, tá boa? Bom dia, tudo bem? Graças a Deus. E aí, como foram de prova, tudo bem? Alguém aí conseguiu assistir os vídeos que eu postei? Assisti. Assistiu? Ah, que ótimo. Uhum. Que eu já postei 2 vídeos, né? Um sobre os sujeitos do direito internacional público, o outro sobre as organizações internacionais em si, né? A parte conceitual mesmo. E aí, eu vou tentar estar trabalhando dessa forma, até para facilitar para vocês, que vocês vão lendo, assistindo, e aí aqui a gente usa também como uma confirmação da situação, do que vocês viram, e aí eu introduzo um novo assunto também. Nessa próxima postagem que eu vou colocar,
eu vou passar um trabalho já valendo para a segunda VA, para a gente trabalhar essas duas partes, tá? Que aí vai envolver também até o filme do Sérgio Vieira de Mello, documentário. Na verdade, um pouco sobre a vida dele, sobre o trabalho dele e sobre a ONU, que aí a gente consegue juntar o que a gente está estudando, certo? Luiz Carlos, você está me ouvindo? Tá? Oi, Luiz Carlos. Não, é só para confirmar, porque você tinha comentado daquele dia de um colega que queria saber o gabarito das questões, se a pessoa chegou a ver o gabarito, se tem alguma questão da prova, se foi tudo tranquilo. Eu vi que, regra geral, a turma se saiu bem. Se teria alguma outra coisa, alguma outra observação que alguém teria a fazer da prova? Não, ele tinha pedido o gabarito, mas depois eu falei para ele olhou lá e estava correta a questão, não tinha erro não. Ah, tá bom. Não, certinho. É só porque vou fechar essas notas até esse final de semana, e aí se tivesse alguma questão, mas eu tentei não pegar nada que poderia dar maiores discussões. Muitas das questões que eu coloquei são até de concurso público, porque o direito internacional cai em alguns concursos públicos. Então, quanto à prova, tá ok. Então, eu já vou lançar as notas todas. No geral, a turma saiu muito bem, como se diz. Muitos vão até ficar com o 10. Isso, eu não tenho problema de dar 10, não. Quando a pessoa tira, a gente tira o maior prazer. Dá por maior prazer. Aí, hoje, o meu objetivo, então, é para pedir para que vocês assistam os dois vídeos que estão lá, porque eu falei tanto quem são os sujeitos do direito internacional público, eu explico um pouquinho, porque desde a ciência política, vocês aprenderam um conceito de Estado, que para o direito internacional não pode ser somente aquele conceito. Porque na ciência política a gente fala que os 3 elementos que constituem o Estado é povo, território e governo soberano. E aí, o que eu chamei a atenção nessa situação é a questão da diferença de povo para população. Porque povo, ele tem um vínculo nacional, um vínculo nacionalista. Já a população é o que a gente precisa hoje para o direito internacional estar pensando enquanto população. Porque população envolve, inclusive, os estrangeiros, os imigrantes que estão aqui no país. E a gente tinha visto, até foi uma das matérias que caiu na prova, não dá hoje para a gente pensar o Brasil, o mundo, sem pensar a figura dos estrangeiros, dos refugiados, das pessoas que estão dentro do território. Então, por isso que, para o direito internacional, é importante a gente pensar no Estado com essa figura. E aí eu expliquei no primeiro momento lá no vídeo o que seriam organizações internacionais, e no segundo post eu expliquei a classificação das organizações internacionais, como que se dá as organizações internacionais, como que se formam, e aí é importante eu lembrar 2 características interessantes. Primeiro, quanto à personalidade jurídica. A personalidade jurídica das organizações internacionais é o que a gente chama de personalidade jurídica derivada, porque ela deriva do Estado. A personalidade jurídica originária é a do Estado. A das organizações internacionais é derivada dos Estados. E uma outra característica, gente, organizações internacionais não têm soberania. Então, eu estou fazendo uma revisão rapidamente aqui para vocês. Lá nos sujeitos, eu coloquei para vocês os blocos regionais. Mas lembrando que blocos regionais nada mais é do que uma das espécies de organizações internacionais. Então, esses blocos regionais, geralmente, eles estão vinculados por questões geográficas, aproximações geográficas, mas também pode ter vínculos não geográficos, mas objetivos em comum. Esse de vínculos não geográficos, eu gosto de falar para vocês sobre a questão da OPEP, a Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo. Eles não têm aproximação geográfica, porque eles estão espalhados por vários lugares, quem são os países que fazem parte da OPEP, mas eles têm um vínculo comum, que são aqueles maiores produtores de petróleo, para que possa regular o preço do petróleo.
E a gente tinha comentado, antes da gente entrar no isolamento social, a questão da OPEP teve impacto também com o coronavírus. Por quê? Quem é o maior consumidor de petróleo hoje do mundo? O maior consumidor de petróleo hoje do mundo era a China. E aí, quando o coronavírus começou lá na China, começou a ter uma queda do consumo. Consequentemente, é aquela lei básica que a gente sabe da economia. Quando a oferta está maior do que a procura, o preço cai. E aí aconteceu do preço cair. E a OPEP quis regular o preço internamente, conseguiu regular internamente. Mas tem um grande produtor de petróleo que não quis entrar, e ele não faz parte da OPEP, que é a Rússia. E a Rússia, ela continuou produzindo petróleo e não quis regular o preço. Consequentemente, o petróleo despencou. E a gente, por mais que a gente não está saindo muito de casa, a gente está sentindo isso aqui no Brasil. Não sei se vocês observaram, o preço do combustível caiu. Por que o preço do combustível caiu? Por causa da regulação do preço internacional. Porque o barril de petróleo teve uma queda muito significativa desde o início desse ano, em virtude de todo esse impacto do coronavírus também. Então, a OPEP é um dos exemplos que nós temos de blocos regionais que não são próximos geograficamente, mas que eles têm um objetivo comum, que é a regulação e a produção de preço e a elaboração do preço do petróleo de forma internacional. E aí eu entro, comento também da Santa Sé e do Vaticano. A gente já tinha comentado da Santa Sé ao longo das aulas, mas aí aqui eu conceituo o que seria a Santa Sé. A Santa Sé, então, é esse órgão responsável pela Igreja Católica e que ela é comandada pelo Papa. Da mesma forma que o Vaticano é um Estado nacional, que também é comandado pelo Papa. Então, assim, muitas vezes o Vaticano e a Santa Sé se misturam, mas são institutos diferentes. Uma coisa é o Vaticano enquanto Estado, outra coisa é a Santa Sé enquanto igreja. Nem tudo que o Vaticano faz é resposta da Santa Sé, porque tem coisas que são, como se diz, andamentos naturais do Estado, não é a igreja em si. Então, é importante a gente ter essa separação. E uma curiosidade, gente, o Vaticano, apesar de ser um Estado nacional, ele não faz parte da ONU, tá? Ele não está entre os 193 países que compõem a ONU. Então, por isso que uma das diferenças que quando a gente vai ter lá assim, curiosamente, na ONU temos 193 estados nacionais fazendo parte. Na FIFA, que é a Federação de Futebol, quantos times são cadastrados, quantos países são cadastrados na FIFA? 211. E aí a gente já vê uma diferença entre os times de futebol e a ONU. Por que tem mais países cadastrados na FIFA do que na ONU? Um exemplo que nós temos, vai ter aí, é a situação do Reino Unido. Porque lá na FIFA não é Reino Unido que existe. Na FIFA vai estar esse país simplesmente já vai estar desmembrado em 4. Vai ter a Inglaterra, vai ter País de Gales, vai ter Irlanda e vai ter Escócia. Então, um país já vira 4, por isso que já dá uma diferença. Mas o mais curioso que nós temos é uma das primeiras organizações internacionais que nós tivemos, é a questão da regulação dos códigos postais. Quantos países existem na regulação dos códigos postais? E aí é muito mais curioso, porque na regulação dos códigos postais existem 246 países. Nossa, mas por que 246 países? Para você ter ideia, na regulação dos códigos postais, inclusive a Palestina é um país. Porque na hora de você mandar a carta, se você escrever Palestina, existe um código postal. É o que aqui no Brasil a gente chama de CEP, nos Estados Unidos de zip code. Então, é essa figura de códigos postais, onde vai ter mais códigos postais do que países, propriamente dito. Porque a Palestina, para nós, ainda não é um país. Porque ela ainda não foi reconhecida oficialmente. Então, diante desse contexto, o que seria a Palestina? Muitos consideram a Palestina um movimento beligerante, que aí eu conceituo lá na aula também de sujeitos. A diferença de movimentos beligerantes para movimentos insurgentes. O movimento insurgente é aqueles que começam a querer a sua independência.
E aí, quando fortalece, se tornam movimentos beligerantes. E a gente passou, nesses últimos 5 anos, por alguns movimentos beligerantes, até, como se diz, interessantes. Foi a questão da Escócia no Reino Unido. Vocês, não sei se vocês lembram, no final do ano de 2018, teve um plebiscito na Escócia, porque eles estavam querendo a independência do Reino Unido. E o movimento foi para o plebiscito, só que, ironicamente, parece que 51% não queriam a independência. E por que ganhou esses 51% não queriam independência? É interessante a gente pensar o perfil da população da Escócia. A população da Escócia é muito idosa. Então, esses que são idosos não querem independência, até porque eles têm um respeito à ideia da monarquia, um respeito à ideia de fazer parte do Reino Unido. Então, os jovens que começaram esse movimento beligerante de independência não conseguiram. E aí é interessante, porque algumas vezes a gente pensa que todo movimento beligerante ele é, tipo, violento. Não. O da Escócia foi um dos exemplos clássicos que nós tivemos. Foi um movimento extremamente pacífico, mas é um movimento de requerer independência através de plebiscitos. Algumas vezes eles requerem através da guerra, né? Mas esse não foi violento, ele foi bem tranquilo e eles aceitaram o resultado e ainda falaram, não, nós vamos esperar então um pouco mais para frente para ver se a população mais para frente quer ou não a independência da Escócia. Um outro movimento beligerante que nós tivemos também há pouco tempo foi o dos catalunhos. Os catalunhos é a região de Barcelona, na Espanha. Eles queriam a independência da monarquia, que eu acredito que vocês sabem, né, que a Espanha é uma monarquia parlamentarista, da mesma forma que a Inglaterra. Existe o rei e existe o primeiro-ministro. A região de Barcelona queria, teve um movimento de plebiscito lá, só que ele não foi reconhecido pela Espanha, e aí lá já teve alguns problemas maiores, que inclusive prenderam o chefe desse movimento beligerante. Foi assim, tá ainda meio tumultuado, mas lá até que pelos plebiscitos que eles realizaram, a Barcelona queria realmente a independência. Só que a Espanha não aceitou aquele plebiscito, falou que não foi de forma correta, não foi aceita pela lei. Então, é um exemplo clássico que nós estamos tendo atualmente. Uma questão que eu gostaria até que a gente vai, no trabalho, eu vou pôr alguma questãozinha nesse sentido, para vocês já pensarem se vocês acham que a globalização se vai sofrer impactos nesse contexto do coronavírus. O que vocês acham quanto à globalização? Afonso, você quer falar alguma coisa? Você levantou sua mão. Professor, Oi. O ETA é considerado um movimento, como é que é? Beligerante? Beligerante. O ETA é movimento beligerante, sim. O ETA da região dos Balcãs, sim. Sim, é considerado um movimento beligerante. Atualmente, o ETA não está tão forte, ele já foi bem mais forte. Então, talvez ele possa ter descido um pouquinho para um movimento insurgente, porque o beligerante é um movimento mais forte, mais fortalecido, e o insurgente é um movimento que quer independência, mas não está tão ativo, entendeu? Mas é considerado, sim. O ETA é considerado, já foi muito beligerante. Professora, mas ele também não é considerado um movimento terrorista? Isso é o grande problema. Sim, porque muitas vezes, quando ele usa da violência de forma indiscriminada, vai misturar. Um outro exemplo que a gente tem de movimento beligerante é o Estado Islâmico. Qual que é a origem do Estado Islâmico? Sharia. A Sharia e a Al-Qaeda. Se você assistir o filme do Sérgio, que foi quem fez o Al-Qaeda lá dos talibãs, foi quem fez a explosão lá que matou o Sérgio Vieira de Mello. Hoje é o Estado Islâmico. Então, a Sharia com o Al-Qaeda, eles se juntaram, e esses dois, tanto a Sharia quanto o Al-Qaeda, eram considerados movimentos beligerantes. E hoje ele virou um grande movimento terrorista, que é por isso que algumas vezes a gente sempre pensa, beligerante a gente já vincula com terrorismo, com violência.
comecei tratando da Escócia com vocês para mostrar que nem todo movimento beligerante é um movimento de violência, de terrorismo. Mas hoje, a maioria dos movimentos que nós temos são movimentos, infelizmente, vinculados ao terrorismo. Perfeito. Certo? Porque algumas vezes eles querem ganhar o que eles estão pedindo de forma ilegal, violenta, com explosão de bombas e coisas mais, né? Uma outra questão que eu quero que vocês vão pensar para o trabalho, vai ser um trabalhozinho valendo 20 pontos, eu vou pôr 4 questões, vão ser trabalhos individuais, tá? Porque nesse momento de isolamento social é difícil a gente falar, mas vai valer 20 pontos já para a segunda VA, e aí a gente vai pensar justamente nessa figura da globalização, que a gente tanto fala. Se vocês acham que essa situação do coronavírus vai ter impactos ou não nesse fenômeno chamado globalização. Você acha que os estados vão voltar ao nacionalismo, vão tentar se fechar ou vão continuar do jeito que está? Então, são algumas coisas que vai ter impacto, gente. Não tem como a gente falar que não vai ter impactos, e a gente já está vendo algumas atitudes de alguns estados que nos preocupam, que é uma volta de um nacionalismo exacerbado, de fechar as fronteiras. Eu, curiosamente, estava dando uma olhada ontem, quase não está saindo no noticiário, né? Mas eu tenho uma amiga que mora ali na Suécia. Não sei se vocês sabem, a Suécia é um dos lugares que está morrendo muita gente. Segunda-feira morreram 1.000 pessoas na Suécia em virtude do coronavírus. E a Suécia é um país bem pequeno e é considerado um paraíso de se morar lá, porque é um dos países mais altos no índice de desenvolvimento humano, né? O IDH lá é altíssimo. E está tendo problema com os vizinhos, porque os vizinhos fizeram atitudes de isolamento social para se proteger do coronavírus. A Suécia falou, não, aqui é longe demais, não vai chegar ninguém com esse problema, não. E, de repente, como a gente vive num contexto de globalização, as pessoas circulam, está lá um problema de saúde pública que eles não estavam esperando. A sorte é que lá tem hospitais para todo mundo, mas, mesmo assim, morreu uma quantidade muito grande de pessoas. Então, são contextos que nós temos que pensar se, diante disso tudo, vai ter impactos ou não o que a gente chama de Estado, o que a gente chama de blocos regionais, tudo esse contexto da globalização. A próximo material que eu vou estar postando para vocês, eu vou falar um pouquinho sobre os órgãos do Estado nas relações internacionais. Quem são aqueles que podem representar o Estado nas relações internacionais? Então, a gente sabe de alguns já na prática, mas tem uns até que a gente faz confusão. Principalmente quando eu falo assim, o diplomata, o embaixador, o cônsul. Quem são estes? Então, para a gente entender um pouquinho, a representação internacional do Estado, ela é feita por 5 pessoas. Uma que no Brasil não existe, porque é o chefe de governo. Como a gente mora num país onde o sistema presidencialista, a pessoa unifica tudo na pessoa do nosso chefe de Estado, nós não temos a figura do primeiro-ministro. Apesar de que está tendo um movimento, né, como se diz, o Maia está querendo fazer um golpe, né, tem alguns aí fazendo essas conspirações, mas se tivermos o parlamentarismo aplicado no Brasil, a gente teria as duas figuras, a figura do chefe de Estado e a figura do chefe de governo. Mas, regra geral, nós não temos hoje. O chefe de Estado assume os 2 papéis. Então, o presidente da República, gente, é o primeiro deles. Então, o chefe de Estado, vou falar quem são para a gente falar brevemente sobre eles. Chefe de Estado, chefe de governo, o ministro das Relações Exteriores, que é o que a gente chama de chanceler, os diplomatas e os cônsuls, que são os agentes diplomáticos e os agentes consulares. Vou explicar brevemente. Você viu que eu não falei nesse momento o nome de embaixador, que aí eu vou explicar o que é o embaixador, tá? Então, dentro desse contexto, a gente vai entender um pouquinho essas 5 pessoas. Chefe de Estado é o presidente da República, gente. Não tem
como se diz, no Brasil, alguém que melhor representa o Estado do que o próprio chefe do nosso país, que é o presidente da República. E, inclusive, a gente já olhou, quando a gente tratou dos tratados internacionais, lá aquele artigo 84. O artigo 84 da Constituição fala as competências do presidente da República. Então, tá lá, compete privativamente ao presidente da República. E aí vai trazer algumas. Eu gostaria que a gente anotasse 4 incisos aí. É o 84.7, 84.8, 84.11 e 19 e 84.20. Então, é o 7, 8, 19 e 20. Então, nós temos esses 4 incisos que estão diretamente relacionados às capacidades do presidente da República frente ao movimento de representação em âmbito internacional, que é de celebrar tratados, que é de acreditar representantes, que é de celebrar paz, que é de declarar guerra. Tudo isso são competências do presidente da República. Então, aí está o principal papel do presidente da República, que é o nosso chefe de Estado. Já disse para vocês que aqui no Brasil a gente não tem um chefe de governo. Então, não teria essa divisão entre chefe de Estado e chefe de governo. Mas, em outros países onde existe a figura do primeiro-ministro, nós temos, sim, uma grande relevância do primeiro-ministro, certo? Então, a Itália, gente, é muito curioso, porque a Itália é uma república e lá é uma república parlamentarista. Então, lá tem o primeiro-ministro e tem o presidente. Então, lá você vai ver esses 2 papéis de chefe de Estado e chefe de governo. Então, tem o primeiro-ministro e o presidente. Japão, Reino Unido também vão ter os 2 papéis, porque Japão, Reino Unido e Espanha são monarquias parlamentaristas. Até dia 21 de abril, eu até fiz um vídeo com os alunos de Relações Internacionais, foi aniversário da Rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth fez 94 anos. O que é a Rainha Elizabeth? Rainha Elizabeth é a chefe de Estado. O primeiro-ministro, Boris Johnson, é o chefe de governo. Então, temos ali a monarquia parlamentarista. E essa relação, os 2 têm importantes papéis frente a relações internacionais do país. Aí vamos para o segundo, né? Que é o ministro das Relações Exteriores. Quem é o ministro das Relações Exteriores? O ministro das Relações Exteriores, gente, é o que nós chamamos de chanceler. O chanceler, hoje, ele se chama Ernesto Araújo. É um cargo de indicação do presidente, como todos os ministros que temos, e ele vai ser o principal assessor do chefe de Estado na formulação e execução da política externa do país. Então, a política externa brasileira ela é definida por essa pessoa, pelo chanceler. Por isso, alguns falam que essa aproximação do Brasil com os Estados Unidos é coisa do Bolsonaro. Não é só coisa do Bolsonaro, não, gente. O Ernesto Araújo, ele era uma pessoa de grande admiração do Trump, do governo Trump, antes mesmo do Bolsonaro ganhar. Tem um texto muito polêmico até, que logo quando o Trump ganhou, que foi antes do Bolsonaro, o Ernesto Araújo ele trabalhava na Embaixada dos Estados Unidos e ele fez um texto que eu vou até disponibilizar para vocês, é um texto é longo, mas vale a pena, você vai ver um português todo erudito, no sentido de que o Trump tem um papel de salvar a América. Desse movimento que temos aqui, de movimentos comunistas, movimentos socialistas, então, que o Trump é o salvador da pátria. E não só salvador da pátria da América, mas o salvador do mundo. Então, ele é um admirador mesmo do Trump. Então, a gente vê que essa aproximação com os Estados Unidos não é só a ideia do Bolsonaro, não. Tem muito do perfil do nosso ministro, do nosso chanceler das Relações Exteriores. Eu vou postar esse texto lá no AVA, vou pôr o link dele para vocês. Na verdade, eu vou baixar o texto em PDF e vou colocar lá. É muito interessante você ver como se diz, essa ideologia que o nosso chanceler tem. Eu gostaria só de falar com vocês também que esse ministro das Relações Exteriores, em outros países, tem outros nomes.
nos Estados Unidos, gente, é um nome muito falado que a gente sempre escuta no noticiário, só que a gente não vincula qual que é esse ministro. Porque lá nos Estados Unidos ele chama secretário de Estado. Quem é o secretário de Estado? Para nós, é a mesma coisa do ministro das Relações Exteriores. Foi, inclusive, um cargo que a Hillary Clinton teve no governo do Barack Obama. Então, a Hillary Clinton foi secretária de Estado no governo do Barack Obama. Então, nós temos essa situação de uma pessoa muito importante, esse ministro. É um ministro assim, de extrema importância no cenário internacional e que dá cara para o país. Eu falo que ele vai representar o país externamente. É o ministro das Relações Exteriores. Uma coisa, esse ministro, ele precisa fazer parte da carreira diplomática? Tem essa obrigação? Não, gente. Da mesma forma que para ser o advogado-geral da União não precisa ser da carreira da AGU, mas é bom, né? Porque você vai estar colocando uma pessoa para liderar os outros sem ser nunca da carreira, sem saber o que os outros estão fazendo. Então, assim, tem uma tradição, mas não existe a obrigação. Inclusive, a gente sabe que no governo do Lula, ele colocou o que hoje é ministro do Supremo, né? Que era o caso do Toffoli. O Toffoli foi advogado-geral da União e ele não era da carreira, porque ele era advogado particular. A única coisa que ele tinha feito era ser advogado do PT e, de repente, ele vira o advogado-geral da União e, logo depois, ele vira ministro do Supremo. Então, assim, tem uma carreira bem meteórica o nosso ministro Dias Toffoli. A situação do ministro das Relações Exteriores, ela não faz essa obrigação de ser da carreira, tá? Então, é importante a gente saber disso. Aí eu vou falar o que é a carreira. Nós temos o concurso público, que eu considero um dos mais difíceis do Brasil hoje, é a carreira diplomática. Porque até o grande problema é que, tipo, no âmbito jurídico, qual que eu acho mais difícil? O Ministério Público Federal. Eu acho que o MPF é um dos concursos mais difíceis, é o mais difícil, na minha opinião. Mas, em âmbito do país todo, eu acho da carreira diplomática. Por quê? Porque a carreira diplomática não cai só matérias de relações internacionais, não, gente, cai de tudo. Cai, assim, é um concurso muito pesado e é o que a gente chama de CACD. É o concurso para entrar na carreira diplomática. É por isso que eles têm prezado por nomear pessoas que fazem parte da carreira, até para não ter um preconceito entre os diplomatas, entre os cônsulos, essa situação. Mas quando você passa para o concurso, você já entra como diplomata? Não, gente. A carreira diplomática, ela tem fases. Você começa como terceiro secretário, vai para segundo secretário, vai para primeiro secretário. Geralmente, aí você vai para cônsul, para depois você chegar a agente diplomático. Então, esse âmbito dos secretários em si são âmbitos de trabalhos internos e que muitas vezes eles nem mesmo saem do país, eles ficam aqui trabalhando dentro do Itamaraty. Quando eles começam a sair do país, eles já estão trabalhando ou nos consulados ou nas embaixadas. Vou diferenciar o que é o embaixador do cônsul. É importante, na verdade, do diplomata para o cônsul. Depois eu falo da figura do embaixador. O diplomata é aquele que representa o Estado. O diplomata representa o Estado nas relações internacionais. Então, se eu sou um diplomata lá nos Estados Unidos, lá na Itália, no Afeganistão, onde quer que seja, eu estou representando o Estado. Já o cônsul, ele faz parte da carreira diplomática, mas ele não chega a representar o Estado. Ele representa os nacionais. Então, por isso que, geralmente, o local onde nós temos consulados são o local onde os brasileiros residem. Por que eu tenho que ter consulado naquele país? Porque se, por um acaso, nascer um filho de um brasileiro lá nos Estados Unidos, o local, geralmente, onde ele vai procurar é o consulado. Não é tanto a embaixada. Então, nós temos essa situação dos consulados e das embaixadas, representações diplomáticas. E quem é o embaixador nessa história? Aí é um outro problema. O embaixador, gente, ele é o chefe
de todos esses, ele é o chefe da embaixada, porque muitas vezes a embaixada vai ter diplomatas, vai ter cônsuls, mas vai ter um chefe ali, que é o embaixador. E aí é onde entra uma outra curiosidade, que é onde tem muita polêmica. Porque o embaixador, ele não precisa ser da carreira diplomática. Que por isso que a gente lembra da ideia brilhante que o Bolsonaro teve no ano de 2019, que ele queria indicar o filho dele para ser um embaixador nos Estados Unidos. Ah, mas é só ele que fez isso? Não, gente, isso é muito comum. Quase todos os nossos presidentes, eles indicam pessoas que não são da carreira para ocupar as importantes embaixadas no país. Então, o embaixador, ele é o que chefia a embaixada. E o que pode ser uma embaixada? A embaixada ela pode ter tanto o papel de diplomatas, quanto o papel de consulados. Em países onde são pequenos, mas assim, o Brasil, gente, ele tem, principalmente o governo Lula. O governo Lula saiu abrindo a embaixada do Brasil à torta e à direita, espalhando embaixada para todos os montes de países que não tinha a menor necessidade de ter ali uma embaixada. E aí aconteceu o quê? Ele vai ter o embaixador, que é o chefe da missão diplomática, o chefe da embaixada, vai poder ter vários diplomatas abaixo dele, vai poder ter cônsuls, agentes consulares, e vai ter também um outro concurso que poucas pessoas comentam, que é o que a gente chama de oficial de chancelaria. O que é o oficial de chancelaria? Eu brinco, para nós do direito, gente, é mais ou menos a figura do escrivão. Porque o oficial de chancelaria é quem cuida das partes das documentações das embaixadas e que toda embaixada tem um oficial de chancelaria. Então, nós temos esse outro concurso que é mais fácil de passar, não vou falar que é fácil, mas ele é mais fácil de passar. Não tem um salário tão grande, mas também é um salário muito bom e que você também tem a chance de viajar, porque muitas vezes eu escuto algumas pessoas, professor, eu queria fazer um concurso que eu pudesse viajar. Então, essa é uma das opções, né? Oficial de chancelaria é uma das opções, a carreira diplomática é uma das opções. E um outro ponto que eu gostaria de colocar para vocês, que pouca gente sabe, toda embaixada tem um agente da Polícia Federal dentro dela. Então, algumas vezes, se você passar no concurso da Polícia Federal, como agente, né, como a parte da polícia mesmo, você pode ter chance, inclusive, de ir para outros países, porque vai ter sempre um agente nessas embaixadas. Então, é toda uma carreira assim, bem estruturada. Então, eu vou gravar uma aula explicando sobre isso, sobre quem são eles e quais são as imunidades, porque aí é uma das coisas que a gente tem que entender. Se um embaixador vê um crime, ele pode testemunhar? Como que funciona isso? O embaixador pode ser julgado pela justiça do país? Então, são algumas imunidades que essas pessoas têm, que é importante a gente saber. E aí eu vou colocar isso, eu vou gravar uma aula para disponibilizar para vocês, falando justamente dessas figuras. Então, hoje eu estou apresentando quem são, para vocês entenderem que aí na próxima aula eu vou discutir com vocês sobre essas imunidades e vou tratar também de uma outra questão das imunidades de jurisdição. Então, tem uma colega querendo entrar. Eu vou fazer dessa forma. Hoje o meu computador deu problema aqui, eu não consegui ter acesso pelo pacote do Daniel no Zoom. Então, eu fiz pelo meu, que é o gratuito. Então, se for o caso, se cair, eu coloco de novo, se vocês acharem que é necessário. Mas o meu planejamento para hoje seria a gente apresentar quem são esses órgãos, eu vou gravar a aula e vou disponibilizar para vocês já junto com o trabalho. Então, ao longo dessa semana, eu vou postar lá. E aí, eu vou marcar uma data, lógico, com prazo para vocês fazerem esse trabalho. E aí, a gente volta a conversar. O dia que eu postar lá no AVA, eu aviso o Luiz Carlos, falando, eu postei a aula gravada, porque eu não sei se eu consigo gravar isso ainda hoje. Mas, no mais tardar, até segunda, eu acredito que eu tenha postado, mas eu aviso o Luiz Carlos para ele avisar todos os colegas da turma, que a aula vai estar postada, para que vocês assistam, que aí na próxima aula a gente já vai... Eu vou trazer alguns casos. Semana que vem eu quero trazer casos envolvendo essa aula que a gente vai estar... que eu vou ter gravado.
para a gente pensar nessas figuras. Ah, se um embaixador bater um carro, qual é a justiça competente? Onde que eu vou poder julgar isso? Então, são em cima disso que a gente vai estar estudando. Hoje, de qualquer forma, eu vou postar esse link com vocês e vou postar um trecho do livro lá do Mazzuoli para que vocês possam ler, porque aí ele vai trazer essa parte conceitual e aí eu já vou gravar a aula com vocês tendo essa oportunidade de já ter lido essa matéria, tá? É bem curtinho lá, então acho que vai ser bem tranquilo. Alguém levantou a mão? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Eu, professora. Professora, recentemente nós presenciamos as declarações de alguns ministros do governo falando sobre o coronavírus, que era o vírus da China, e não sei o quê, não sei o quê. E teve uma manifestação da Embaixada da China pedindo retratação. Quais consequências poderiam ocorrer disso aí? Essa situação foi assim, um tanto quanto vexatória, porque quem fez a manifestação primeira da vírus da China foi o Trump, né? Porque, na verdade, mas o Trump ele tem jogo de cintura e ele é um comunicador nato, né? E a forma que ele falou ficou tipo o vírus chinês. Ele falou, não, gente, eu não estou falando que é um vírus fabricado pela China, mas que ele veio da China. E aí o filho do Bolsonaro quis fazer a mesma, como se diz, o argumento, só que ele esquece de que uma coisa é os Estados Unidos, outra coisa é o Brasil, né? E aí, quando ele fez isso, o embaixador da China, que eu entendi como até um pouco infantil a atitude dele,